Oi pessoal, então, hoje, continuando a nossa conversa sobre o que é bioética, a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas, digamos assim, as ferramentas universais que a gente usa para tomar decisões em bioética. A essas ferramentas nós damos o nome de princípios. Quando surgiram esses princípios? Eles surgiram a princípio, né, em um relatório que foi chamado Relatório Belmont. O relatório Belmont surgiu em 1978, estava lendo aqui, para orientar as pesquisas com seres humanos. E no ano seguinte, em 1979, dois autores, Beauchamp e Childress, eles lançaram um livro chamado Princípios de Ética Biomédica, que, digamos assim, consolidaram esses 5 princípios que a gente vai falar um pouquinho deles. Eu selecionei aqui um artigo para vocês que fala desses princípios e eu vou pedir que vocês deem uma olhada, né? Ele está aí na nossa página, depois vocês procuram, onde a gente fala, né, de cada um desses princípios detalhadamente. Tá? Então, o primeiro princípio que é interessante falar é o princípio da beneficência. O que implica no princípio da beneficência? Significa, como o próprio nome já diz, que nós devemos buscar sempre fazer o bem, tá? Ou seja, buscar o máximo benefício através das decisões que nós tomamos, né? Um outro princípio que é colocado sempre junto com ele, de certa forma, é o princípio da não maleficência. O que é o princípio da não maleficência? Ora, a gente vê, se a gente tem o princípio da beneficência, que é fazer sempre o melhor bem possível, o da não maleficência nos diz que nós devemos sempre nos abster de fazer o mal. Então essas são coisas que a gente fala, que ferramenta como? Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que colocar na cabeça atender a esses princípios. Então, um da beneficência, fazer todo o bem possível, o máximo de bem possível, trazer o máximo benefício possível, tá? E o da não maleficência, que é reduzir ao máximo os danos e os riscos, nos abstendo de fazer qualquer mal àquela pessoa, né? No caso, a gente coloca pessoa porque esses princípios foram criados principalmente com relação à bioética, à ética da saúde, né? Que trata de seres humanos. Mas, obviamente, a gente pensando de forma mais geral, pode estender esses princípios por toda a natureza. A gente vai falar aqui desses princípios básicos e, obviamente, a conversa, né, da bioética vai muito além disso. Além desses princípios, quando a gente fala de seres humanos, um outro princípio muito importante é o da autonomia. Ou seja, cada ser humano tem a sua opinião e isso deve ser respeitado. Lógico que a gente vai considerar a opinião de alguém que é adulto, de alguém que é consciente, né, que está consciente. Se a gente tem alguém que é menor de idade, que não tem um responsável por ele, ou alguém que está acamado, ou que está numa condição de confusão mental, sem condições de decidir, né, esse princípio de autonomia vai ser de repente superado pelos outros princípios anteriores, que a gente coloca, por exemplo, o princípio da beneficência. A pessoa não tem consciência, não pode opinar, então eu vou ver o que faz, o que traz o maior benefício para a pessoa. E o da maleficência, não maleficência, perdão, por exemplo, o que não traz malefícios, danos, riscos àquela pessoa. Assim é que, por exemplo,
Isso também vai variar de país para país, podem ser países que tenham legislações diferentes, mas via de regra, por exemplo, uma pessoa pode se recusar a receber um determinado tratamento, pode se recusar a ser cuidada, você não pode forçar uma pessoa a ser tratada, mesmo que essa atitude não vá trazer benefícios ou, ao contrário, possa trazer até malefícios para a pessoa. Um outro princípio interessante é o princípio da justiça. Tá? No nosso país, a Constituição de 1988 diz para gente que a saúde é um direito de todos. E todos implica todos, tá, gente? Todos têm direito à saúde. Algum tempo atrás surgiram perguntas na internet, né, questionamentos, que se colocavam, por exemplo, uma situação hipotética. Até falou num programa da televisão, né? Ah, se você tem um policial baleado e um bandido baleado, quem deve receber primeiro tratamento? O que vocês acham? O que a bioética, a ética médica, a ética de saúde diz pra gente? Sabe o que a ética nos diz? Que deve receber tratamento quem está em maior situação de risco primeiro. Não importa se é bandido, se é, né, um cidadão de bem, isso não importa. Porque, segundo a ética, não existe essa história. Todos são iguais, né, para receberem o tratamento. O princípio da justiça, e ainda há um outro princípio, às vezes é considerado ou não, o princípio da equidade, é que todos são iguais. Então, para um profissional de saúde perante a ética, isso é algo que não é relevante. Ou seja, se a pessoa é considerado, né, alguém, digamos, um policial, se alguém é considerado um bandido ou algo assim, por quê? Porque não cabe a quem vai prestar um tratamento de saúde, é salvar uma vida, julgar quem está ali, se é culpado por um crime, se não é culpado por um crime, aquela pessoa não é juiz, né? Ela está ali para atender esses princípios éticos. Ela deve ter a intenção de fazer o maior bem possível, de não causar prejuízos ou riscos, atender respeitando a autonomia daquela pessoa, se for o caso, e agindo com maior justiça possível. Justiça no sentido de que todos são iguais, todos merecem, segundo a própria Constituição Federal do Brasil, todos têm direito à saúde, a uma vida digna. O que aquela pessoa fez, o que ela deixou de fazer, quem ela não é, quem ela é, a sua raça, a sua cor, a sua religião, seu nível social, a sua opção sexual, o que ela fez para estar naquela condição, se ela tentou contra a própria vida, se ela estava tentando salvar alguém, se ela, enfim, nada disso importa, né? Todas as pessoas merecem um tratamento humanitário igual, da mesma forma. É um tema complexo para você? A gente precisa estudar mais, falar sobre isso e, é como eu falo, a gente vai ter a oportunidade de debater esses temas também na nossa videotutoria, fala com os nossos tutores, mandando perguntas no nosso chat. E agora eu vou pedir para vocês lerem esse artigo que está aí disponível nesse módulo e depois tire as suas conclusões e vamos discutir, porque bioética também tem que pensar e discutir, certo? Nos vemos mais adiante na discussão disso aí.